Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Eu faço uso da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 3, para a nossa meditação nesta manhã. Então, o apóstolo São Paulo, além de apóstolo, ele era um profeta aos gentios. E ele profetizou que nos últimos dias as pessoas, por não suportar a sã doutrina, amontoariam para si doutores conforme suas próprias concupiscências. O que isso quer dizer? Que nos últimos dias o ser humano iria debandar. Os líderes religiosos iriam deixar cair a cerca. Então, não haveria muita diferença entre o justo e o ímpio, entre o perdido e o salvo, entre o cristão e o não cristão. Estaria tudo muito parecido. E as pessoas, os leigos, os membros de igreja, por não suportar, por se tornar leviano, porque a humanidade está se tornando cada vez mais leviana, sem moral, sem princípios, sem valores, sem ética. Então agora é proibido proibir. Pode-se tudo e todo mundo é livre e todo mundo tem direitos e é nossos direitos, e o professor não pode mais pôr freio nos alunos, senão ele pode ser processado por estar cerceando os direitos, né? Então agora é assim, todo mundo pode tudo e é proibido proibir. Agora, juntando-se a essa tragédia, tem um outro fato que foi e está sendo fundamental para completar essa tragédia espiritual humana, que é o próprio interesse dos líderes religiosos em ter grande número de membros, porque obviamente isto se reflete em entradas, ou seja, dízimos e oferta, dinheiro. Então, os líderes religiosos se viram em como se diz, uma sinuca de bico. Então, aqueles que eram mais conservadores viram seus membros que estavam mais interessados nos prazeres de Deus e não estavam suportando a sã doutrina, estavam ajuntando para si doutores conforme suas próprias concupiscências, ou seja, os membros de igreja viram que outros líderes religiosos formados em teologia, doutor em teologia, dizia que mulher cortar o cabelo não tem nada a ver, a mulher usar calça de homem também não tem nada a ver, tudo isso são modos e costumes, e a mulher pregar também não tem nada a ver. E Paulo era um machista, Paulo estava equivocado, alienado. Aquela escritura que Paulo disse: o evangelho que trago para vocês não aprendi de homem algum, mas recebi diretamente de Jesus Cristo, arranque-se e joga fora. A escritura que Paulo disse: ainda que um de nós, ou mesmo um anjo, desça do céu e vos pregue outro evangelho além do que vos tenho pregado, é anátema. Essa escritura também não lê na igreja não, você está ficando doido? Vamos isolar Paulo.
vamos pegar só as partes, vamos pegar só as partes que nos convém. Bom, e assim foi. Muitos líderes religiosos, então, começaram a dizer que o que Deus quer é só o coração. Então, é assim, você dá o corpo para o diabo e o coração para Deus. Foi o que Sansão fez, né? Sansão deu a força para Deus, mas o coração ele deu foi para Dalila. Então, tragicamente, hoje a humanidade está nessa situação, né? De que, então, líderes de outras igrejas diziam que isso não faz mal, não tem importância, então começou a debandar os membros indo para as igrejas mais fáceis, mais liberais, e aqueles que ficavam com o que diz a palavra foram taxados de radicais, e eles começaram a perder membro, e aí então eles viram também que tinha que começar a soltar mais as rédeas, porque senão ia perder todo mundo. E aí o importante é ter dinheiro e fazer creche, né? Fazer obras. O importante é isso daí. Ensinar a palavra, o que é correto, não tem muita importância não. O importante é ter dinheiro, construir igrejas e creches e fazer a obra que seria do governo. O negócio é a gente prestar continência com chapéu alheio. É isso daí que Deus espera da gente. Será se é? Será se é isso daí? Agora, isto me faz lembrar uma velha história que a gente conhece desde criança. E a história é mais ou menos assim. O título é A Cruz Muito Pesada. Um homem julgava sua cruz muito pesada. Fazia a jornada da vida entre os demais, carregando de má vontade os próprios problemas. Pensou muito em como amenizar o fardo e um dia, eureka, descobriu que podia serrar um pedaço de sua cruz. Que ideia maravilhosa! Que diferença se a cruz tem 1 metro ou meio metro? Cruz é cruz. Isso o satisfez por certo tempo, até que de novo decidiu: por que não facilitar a vida? Sou livre para fazer o que bem entendo com minha cruz. E ligando a intenção ao ato, cerrou mais um pedaço. Os anos se passaram e muitos pedaços foram cortados. Por fim, o homem levava uma minúscula cruz. Chegando ao fim da viagem, pararam todos à margem de um grande abismo. Do outro lado apareceu um anjo que deu boas-vindas a todos e os instruiu: ponham suas cruzes sobre essa vala. A cruz de cada um de vocês é a medida exata para servir de ponte para cá. Mas cada um só pode atravessar pela sua própria cruz. Ninguém pode passar usando a cruz do outro. O homem olhou a largura da vala, comparou com a sua pequena cruz e olhou para o anjo. Mas então o anjo disse: é uma pena, mas você deve voltar e juntar todos os pedaços serrados e emendá-los e trazer a cruz inteira para você poder passar. E agora? Será se vai achar o pedaço? Tem como emendar? Então, este é que é o problema nosso. O profeta disse: muitas pessoas que estão vivendo uma vida superficial, muitos deles descobrirão no final da jornada que esta religião superficial na qual eles se agarraram não dará certo. Nada dará certo a não ser nascer de novo. Nada dará certo a não ser receber o Espírito Santo. Nada dará certo. Meu irmão, minha irmã,
Você já deu certo. Não é que você vai dar certo, você já deu certo. Você está no caminho. Não é que você vai entrar no caminho, você vai pegar o caminho. Você está no caminho. Às vezes te falta apenas reconhecer para você ser mais feliz. Mais feliz. Você está se alimentando daquilo que é correto. O fato de você estar aí sentado, sentada, ouvindo a palavra, isto mostra que você está no lugar que Deus te chamou para estar. Isto faz parte da revelação que Deus te deu. Porque se você estivesse se achando bom, obviamente você não estaria nada bem. Mas a pessoa que está bem é aquela que sabe que está mal. E a pessoa que está mal é a pessoa que pensa que está bem. Então, eu quero te encorajar, né? Não corte nenhum pedaço da cruz para tornar a jornada mais fácil. Porque Deus nos fez desta maneira. Uma pessoa que carrega um peso maior, as pernas dele se tornam mais fortes. Você sabia que quanto maior é o peso que você precisa carregar, mais a musculatura se desenvolve? É por isso que as pessoas que frequentam a academia, elas são musculosas. Por quê? Porque elas levantam muito peso. Quanto mais peso você levanta, mais o seu músculo se fortalece. E isto no natural quanto no espiritual. Então, não pense que sua cruz é pesada. Ela é a medida exata. Ela é a medida exata. Foi Deus quem te deu essa cruz e Ele está te dando e te dará força para ir até o fim. Deus não é um irresponsável. Aquele que te chamou, Ele te aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. Apenas permaneça no posto do dever. Abrir os mares é problema de Deus. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.